graça e a paz estejam com todos aqui. Que Deus nos dê nesta manhã uma oportunidade a mais. Durante toda a semana a igreja se reuniu, a igreja esteve aqui presente, ouvindo e se abastecendo, buscando uma renovação espiritual. E eu estava conversando com meu filho ontem, quando eu cheguei, e ele disse para mim: pai, foi uma bênção essa semana, porque você percebe que a igreja frequentou, e ele esteve aqui quase todos os dias. Acho que ele não esteve somente ontem. E eu falei para ele: filho, isso é um revestimento que a igreja recebe. Aí ele, uma criança, um adolescente, de 15 anos, disse assim: pai, e você percebe que a igreja, a liderança da igreja foi inteligente. Eu olhei para ele e falei: o que aconteceu? Ele falou: aí quem não pôde ir na semana, vem no sábado, de um período a período, repassa por todas as palavras, e isso isenta todos de dizer: eu não pude ir, eu não pude estar. Aí se no sábado eu conseguir vir, pega todas as palavras e sai daqui completamente renovado e cheio do poder de Deus. E isso é fantástico, porque quando uma criança enxerga isso, é aí que eu quero tocar. Quando uma criança, eu falo que é criança, porque às vezes eu olho, com 15 anos eu falo, apesar que o Daniel é criança para o senhor também, os filhos são sempre crianças, mas eu olho e falo, quando uma criança, um adolescente, uma pessoa fala isso, é uma coisa. Quando uma criança, um adolescente fala isso, é porque realmente enxergou o sobrenatural de Deus aí no trabalho. Quero pedir perdão aos irmãos pelo meu pequeno atraso. Eu sei que às vezes alguém nem percebeu, mas eu quero me pedir perdão, porque eu cheguei do Rio pela madrugada. Esses voos da passaria nunca, Dani, você deve usar, eles nunca são no horário. Nós saímos, era para sair às 9, saiu às 2. Eles são muito, muito atrasados. E eu acho que tem tudo a ver com a palavra. Eu confiei em mim, porque eu acordo todo dia às 5. Eu falei, bom, então eu vou acordar às 8, vai ser fácil. E não coloquei despertador. Eu levantei 5 para as 9. Vocês imaginam como que eu fiquei apavorado. Mas a gente não pode confiar. Aí eu vinha no carro agora, falei: Deus, o que eu vou fazer? Aí ele falou: não confia, você confiou no homem, não pode confiar, tinha que ter posto um despertador. Quem sabe com essa experiência a gente ainda toca um pouco no assunto hoje do homem que confia no homem. Porque nós vamos falar um pouco do pecado e das suas consequências. O texto que eu escolhi está lá em 2 Samuel, capítulo 11, é um texto base. Eu chamei de o olhar e a intenção que saiu do coração foi premeditado, e o pecado nunca acontece sem sinais de atenção. O texto diz, segundo o livro de Samuel, capítulo 11, versículo 2 e 3. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Eu estou na NVI, na versão internacional. Do terraço, viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era. E disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Filha de Elias e mulher de Urias, o hitita. O que nós vemos aí? Davi, voltando um pouco na história, Davi teve uma escolha de Deus especial. Davi teve uma escolha de Deus, desde lá da sua escolha. Mas eu não quero falar lá da escolha. Quando Samuel chegou na casa de seu pai, e
passou pelo processo. Eu já quero falar um pouco aqui da história do homem rei, para você ver que nós não podemos nos esquecer que nós somos uma pessoa só, porque o pecado, ele não separa as pessoas assim entre a sua vida de sucesso e a sua vida pessoal. Davi, como rei, teve um sucesso imenso. E quando ele se formou, se foi coroado rei, que chama a validação da aliança de Deus, eu chamei de primeiro ato de Davi, está no livro, segundo livro de Samuel, no capítulo 6, no verso 1, 2, 17 e 18, eu vou ler para vocês. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os seus acompanhavam, partiram de Balaá em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre o qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dele. Este foi o primeiro ato de Davi, como rei. Davi recebeu a coroa de rei, conquistou Judá, conquistou Israel, falou, é agora. Primeiro ato dele, eu vou restabelecer a aliança desse povo que eu estou liderando para com Deus. E eu tenho isso como um ato cotidiano que nós temos que ter, para nos livrarmos do pecado. Porque o pecado tem consequência. Você pode repetir essa palavra comigo? O pecado tem consequência? Vamos lá? 1, 2, 3. O pecado tem consequência. Mas Davi restabeleceu a aliança do povo com Deus? Estabeleceu. Olha o que ele fez. 17 e 18, do capítulo 6 de 2 Samuel. Primeiro ato dele, eles trouxeram a arca do Senhor e colocaram na tenda de Davi, que Davi havia preparado. E Davi ofereceu holocausto e sacrifício de comunhão perante o Senhor. Após oferecer holocausto e sacrifício de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Ele foi lá, pegou a arca, veio com aquela arca. No meio do processo da arca, teve uma experiência com Deus, pois o homem colocou a arca deu uma balançada, ela ia caindo. O homem foi lá, segurou a arca para não deixar a arca cair, mas não era para pôr a mão na arca. Aquele homem morreu. Ele já deve ter olhado para aquilo e falou, esse negócio é muito sério. Eu quero abrir uma aspa e dizer isso. As coisas de Deus são muito sérias. O sobrenatural de Deus é muito sério. E ao longo dessa minha vida cristã, eu tenho tido tantas experiências com Deus. E a cada dia que passa, eu entendo que o sobrenatural de Deus para nós é muito sério. E uma coisa eu quero te dizer, e eu não quero que você se assuste, porque no final dessa mensagem você vai entender o que eu estou te dizendo agora. Nós não estamos blindados, além de estarmos com Deus, apesar e contudo, entretanto, todavia, nós não estamos blindados às ciladas e astutas ciladas do inimigo, porque nós estamos vivendo em um mundo corrompido, as coisas estão todos os dias batendo na nossa porta, as transgressões todos os dias estão nos cutucando, todos os dias a gente pensa que não vai conseguir, e nós estamos buscando em Deus diariamente, e quando nós olhamos para uma semana dessa, nós pensamos, Deus, é muito bom que acontece isso na nossa igreja, na nossa vida, e quando não está acontecendo aqui, promovida pela liderança, pelo pastor da igreja, tem que estar acontecendo lá na sua casa, promovido por você. Ah, não tem na igreja uma semana de restauração, mas aqui em casa tem uma semana de oração. Seja um minuto, 2, 10, 15, mas uma dedicação, porque as coisas de Deus são sérias. E Davi já tinha tido essa experiência no primeiro ato do reinado. Chegou a arca lá na cidade onde ele estava. Davi começou a bailar no pátio do palácio. E começou a adorar o nome de Jesus. Começou a declarar a presença
de Deus, começou a adorar o nome de Deus, começou a declarar a presença de Deus. E o povo olhou e disse, como você está dizendo aí, como você diz aqui na igreja sempre que está aqui, verdadeiramente Deus está neste lugar. Amém. Ele bailou, ele dançou, ele glorificou, o povo olhou e disse, Deus está com a gente de novo. E Davi começou a entender que ele tinha e estava fazendo a vontade de Deus. A promessa. 2 Samuel 7, verso 8 e 9. Davi foi coroado rei. Davi trouxe a arca, trouxe a presença de Deus para dentro do seu reinado. Trouxe a intimidade com Deus. Fez o povo entender que Deus estava com ele, porque apesar dele ter certeza disso, ele precisava mostrar para o povo que Deus estava com ele. E depois Deus prometeu para ele, diz assim, verso 8. Agora, pois, diga ao meu povo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos. Diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos. Abre aspas, Deus dizendo a Davi, eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar, e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os meus inimigos, todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, estabelecerei para ele uma dinastia. Quem não queria receber uma palavra dessa? É tão bom quando nós recebemos uma palavra de confirmação de que Deus vai nos ajudar e confirmar todos os passos da nossa vida. Isso aqui é como uma palavra assim. Imagine você terminou o culto, chega o irmão para te cumprimentar, te abraça e diga, irmão, olha, Deus está com você, vai dar tudo certo e você vai ser muito abençoado. Quando você ouve essa palavra, entra no seu coração, e essa palavra ela não é uma palavra natural, ela é misturada com a fé, porque quando a gente profetiza isso para o nosso irmão, ela tem que estar misturada com a fé, nós já nos engrandecemos e nos sentimos fortes. E às vezes, você vai entender, às vezes você vai dizer assim, nossa, eu vim na igreja só para ouvir isso. Às vezes é isso, nossa, hoje eu vim na igreja para ouvir isso. Se não é o pastor, o seu líder, olha, você está tocando bem, o seu louvor está com unção, a sua canção está, nossa, que bênção, quando você cantou, você sentia a presença de Deus, você está sendo um canal para a igreja, quando você está louvando, aí você, meu Deus, Deus está comigo, é uma palavra de que Deus está acompanhando os meus passos. E Davi teve essa palavra direta de Deus, falou, ó, diga lá para Davi isso, ó, eu te tirei de lá, para você, que você cuidava de rebanho, você vai ser soberano, eu vou eliminar os seus inimigos, as coisas para você vão ser boas. Imagine hoje, no Brasil de hoje, o quanto dessas palavras nós precisamos, né? Ter na nossa vida. Olha, você não vai perder o emprego, você não vai ter problema na sua empresa graves através desta crise, você não vai ter problema na sua família, no seu lar, a saúde vai prosperar. Isso nos deixa confiante. Isso nos deixa preparado, mas você precisa lembrar que você é uma vida só. A confiança que você tem,
que Deus está com você, ela não pode atrapalhar e te eliminar da segurança e do cuidado que você tem que ter para com o mundo mal que existe ao nosso redor. Não, estou blindado. Não, ninguém está blindado. Cuidado. Nós vamos ver com Davi hoje. Cuidado. A certeza de que Deus estava com ele está relatado nas conquistas dele. Segundo o livro de Samuel, capítulo 8, verso 1 a 4. Depois disso, Davi derrotou os filisteus. Eu acho que ele saiu daquela fala, falou, agora é comigo. Ele saiu, derrotou os filisteus, subjugou. Além de derrotar, subjugar. Derrotar é uma coisa. Derrotei. Aí foi lá e subjugou. Deixou sob o jugo dele, os prendeu e falou, agora vocês são meus servos. Ele era poderoso, porque Deus estava com ele. Tirou do controle de Meteg-Amá. Davi derrotou também os moabitas e foi matando os inimigos todos. E ele fez deitar-se no chão e mandou que os medissem com uma corda. Os moabitas que ficavam dentro das duas primeiras medidas da corda eram mortos. Olha só o que o Davi fez. Isso aqui não vai servir nem para trabalhar. É isso que ele estava fazendo. Estava pegando as pessoas pelo porte físico. Isso aqui não vai servir nem para nada. Mata eles. E os outros ficaram dentro da terceira, eram poupados. Assim os moabitas ficaram sujeitos a Davi, pagando-lhe impostos. Além disso, Davi derrotou Adagdezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando Adagdezer tentava recuperar o controle da região do rio Eufrates. Davi se apossou de 1.000 dos seus carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ainda levou 100 cavalos de guerra e aleijou todos os outros. Os que eu não servi para mim, eu deixo tudo aleijado, que não vão servir para eles, vêm contra mim. Davi teve o sucesso no seu reinado. Davi teve o sucesso na sua vida de rei. Davi teve tudo. Mas ele perdeu a atenção com pequenos detalhes. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer para você, irmãos, cuidado com os pequenos detalhes. Um pequeno detalhe de você não colocar um despertador para tocar, porque você confia que você não tem um sono tão pesado assim, faz com que você chegue atrasado numa reunião importante e merece um puxão de orelha. São pequenos detalhes. Não, isso aqui, isso não tem problema. Não, o pastor só falou, eu só ouvi ele pregar uma vez isso lá, que não podia, sabe, que isso fazia mal para a minha alma, para o meu espírito. Acho que ele até esqueceu. Eu acho que quando ele pregou aquilo, o sentido que ele pregou, acho que eu entendi errado. Não, mas a segunda, é um sábado de manhã, acho que não tem problema, sem ministração de louvor, né? Não precisa, a gente só prega, não precisa louvar. São pequenos detalhes. Não, mas olha, eu tenho orado uma vez a cada 3 meses em casa, mas eu oro todo dia quando eu deito na cama, eu fico ali orando em espírito. Esses dias eu estava na nossa célula lá, e as pessoas lá são assim, nunca ouviram falar do Evangelho, são católicos desde criancinha. E a Bíblia que eles usam na célula é a Bíblia católica, que a diferença são os livros que não são canônicos, né? Macabeus. São os livros que não são canônicos. De vez em quando eles passam por aqueles livros e falam, não, está tudo certo, isso é histórico, está lindo, maravilhoso. Só não precisava estar aqui. A gente podia fazer um livro à parte, você podia ler, conhecer a história. Mas esses outros aqui são sagrados. Aí a gente fala assim, vamos abrir em Mateus. Onde que é Mateus? Aí ela fala assim para mim, as pessoas que estão lá, falam assim, olha, Esdras, pastor, você precisa falar o detalhe. Aí ela vai na biblinha ali, MT, tem um índice, né, MT. Aí eu falei, eu não sei aquele índice. Eu falo, vai no Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento. Cadê o detalhe? Eu não sei o que é novo, o que é velho. São carentes. Então a gente está começando esse trabalho. Então eu fiquei pensando, aqui tem que ser no detalhe. Mas não é só ali que tem que ser no detalhe.
Tudo na nossa vida espiritual, e Deus me fez entender isso, porque eu fiquei meditando essa palavra, e eu fiquei pensando, tudo na nossa vida espiritual é no detalhe. E se você não tiver detalhe com a sua vida espiritual, uma hora vai faltar algo que você vai depois se arrepender muito, vai dizer, por que eu não olhei para isso? Nesta manhã, o Espírito de Deus está tocando no meu coração, está tocando no seu coração, nós estamos entendendo que nós somos fortes, somos vitoriosos, somos escolhidos de Deus, fomos eleitos por Deus, estamos aqui estabelecidos como igreja, a igreja que move, igreja que movimenta, igreja que prega a palavra, igreja que transpira a espiritualidade, mas ao mesmo tempo Ele está olhando para nós e está dizendo, olha, meus amigos, meus filhinhos, né? Como João escreve sempre, ó, filhinhos, cuidado com o detalhe. Por quê? Porque, lembra no texto que eu li lá na introdução, que falava, quando Davi levantou da cama e foi passear pelo terraço do palácio, ele não se apegou ao detalhe. E eu posso, como entendedor da palavra, eu posso olhar para que ele não se apegou no detalhe, não foi nem pelo motivo de estar passeando à toa no palácio, no terraço do palácio. E eu vi. Não foi isso. Não pode ser isso. Porque ele sabia que naquele período, naquele tempo, as mulheres iam tomar ali o seu passeio, o seu banho. E ele, quando ele levantou da cama, o coração dele, o pecado, eu chamei isso, que o pecado ele nunca acontece sem sinais. Eu tenho certeza que às vezes a gente fala assim, não, aconteceu, não percebi. Não, o pecado tem sinais. Se você estiver apegado ao detalhe da sua vida espiritual, estes sinais vão ser acesos para você. Certa vez, eu recebi uma proposta lá na empresa, ela é até de um primo meu. Ele era dono de uma outra empresa que tinha um segmento parecido com o meu, parecido não, a base de clientes era a mesma base, mas o produto era diferente. E tecnicamente, Dani, que administrativamente isso é perfeito, né? Você tem uma base de clientes e você tem um produto que se encaixa nessa base de clientes. Enfim, isso com análise administrativa, qualquer aluno de MBA, de processo de venda, de administração, de gestão, vai falar, perfeito, pode se associar. E eu me esqueci do detalhe, e em 2008, 2009, eu falei, então tá, Evaldo, vem cá, vamos unir as empresas, né? A gente se une, nós se tornamos sócios, e enfim, vamos lá. O coeficiente de sociedade é esse, tal. E aconteceu. Deu tudo errado. Não deu certo. E hoje nós somos amigos, primos e amigos ainda, porque Deus teve misericórdia. Porque o negócio no final ficou quase feio. Depois eu falei, não, Deus, não vamos deixar esse negócio atrapalhar, não. Aí voltamos e restabelecemos e dividimos de novo e deu tudo certo. Mas no meio do processo, faltou o detalhe. Deus falava assim para mim, você orou? Você pediu? Você pediu direção? Eu falava assim, Deus, mas é um negócio, isso é um negócio, é a nossa empresa, dá tudo certo. Ó. Tecnicamente era para ser certo. Mas você não pediu direção. Você não tem duas vidas. E é isso que eu quero dizer hoje, né? Eu quero focar nisso. Davi não tinha duas vidas. Uma vida que ele podia pecar. Mas como homem, como pessoa, como Davi, como alguém que precisava dormir e acordar, como alguém que... Esse eu posso pecar. Mas os meus pecados não vão atrapalhar nada a minha vida profissional, a minha vida de rei. Não vai atrapalhar? Atrapalha. Porque você só tem uma vida. Você não tem uma vida que pode pecar e uma vida que pode acertar. E eu falava, Deus, obrigado, porque o Senhor está me ajudando. Então, a partir de hoje, todos os passos que eu der, seja na minha vida pessoal, profissional, empresarial, ministerial, tudo que eu fizer, eu vou fazer na direção de Deus. E era um detalhe. Hoje eu entendo que não podia ter feito, mas imagina você que era um detalhe. E Davi não se apegou ao detalhe, porque ele saiu no terraço, viu uma mulher bonita tomando banho,
E ainda depois ele falou, vai lá e traz ela para mim. O pecado estava no coração e foi premeditado, e isso gerou a queda. E eu quero fechar esses 10 minutos que me faltam para te falar que essa queda gerou 2 crises na consciência de Davi, na vida de Davi. Primeira é que existiu uma crise de consciência. Davi caiu. E a primeira crise que ele teve foi de consciência. Davi pecou. Pecar, errar o alvo. Davi errou o alvo. Ele errou o alvo. E a crise de consciência que veio sobre ele nos mostra que quando uma das consequências que vem sobre a nossa vida é que nós começamos a ter crise de consciência. Diz lá no capítulo 11, versos 6 e 8 de 2 Samuel. Crise de consciência, eu brifei, chamem Urias. Diz o texto, em face disso, em face do erro que você já deve ter visto falar aqui durante toda essa semana, às vezes eu tive na terça e na quarta, mas alguém já falou isso. Mas a crise é, em face disso o quê? Em face do pecado, que Davi foi lá e trouxe a mulher de Urias para dentro da casa dele, teve relações com ele, e pecou com ela, ele ficou com uma crise de consciência. Em face dessa crise, ele chame Urias. Mande uma mensagem para Joabe. Envie Urias o hitita, traz ele para cá. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe, como estavam Joabe e os soldados, e como estava indo a guerra? E ele lhe disse, vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo foi mandado um presente da parte do rei para ele. Crise de consciência. Meu Deus, chama aquele homem lá, eu preciso conversar com ele. E eu preciso que ele vá para a casa dele, porque vai dar um erro, porque isso daí, a Betseba ficou grávida, e não vai ser um escândalo. A consciência começou a perturbar a mente dele. E ele teve uma crise tão aguda que ele começou a interferir. Olhe bem, irmãos. Olhe bem, ele começou a interferir lá na guerra, onde não tinha nada a ver. O que Joabe tinha a ver com isso? Sabe quando acontecem as coisas na nossa casa? Mas isso aqui não tinha nada a ver com isso. As coisas começam a culminar. Aí, eu lembro minha mãe, ela sempre dizia, um abismo traz outro abismo, que um outro abismo que traz outro abismo. E o pecado tem essa consequência de chamar abismo para a nossa vida. Ele não tinha nada que mexer lá com Joabe, com Urias, que estava guerreando e ganhando e sofrendo. Imagina aí, não, mas é para resolver a crise dele de consciência. Ele falou, chama aquele homem lá e deixa eu tentar resolver isso aqui. Ele podia ter matado Betseba, ele podia ter feito Betseba abortar, ele podia ter criado um outro negócio entre eles ali, porque ele era rei, ele podia tudo. Mas ele podia até ter chamado Urias na primeira visita e matado ele, falou, mata esse cara aqui, enterra e acabou, está aqui dentro do palácio. Isso aí era blindagem palacial. Mas a crise de consciência dele era tão grande que ele quis resolver com um jeitinho que ele talvez era ele, Deus falou, não, Deus, eu ajeitei o negócio aqui. O pecado tira a nossa direção. O pecado é um calço no leme do nosso barco. Está dando errado na minha vida, as coisas não vão bem, aqui não acontece. Vai ver se não tem um calço no leme do seu barco que não está deixando o Espírito virar a sua vida para onde é. E você vê, não, eu já virei tudo, sabe? Meu primeiro carro que eu tive era um Chevette. E eu me lembro que meus amigos tinham um Fusca. E o tal do Fusca, eu nunca tive Fusca, mas o Fusca não vira muito. O senhor já teve Fusca, o senhor já falou aqui. O Fusca não vira muito, né? Você não consegue fazer uma manobra com o Fusca assim na rua. Com o Chevette consegue. O Chevetão vira tudo. E eu ficava lá, mitidão, virava o Chevette, ele... O Fusca não vira. O Fusca você tem que fazer uma meia manobra, fazer outra manobra, fazer outra manobra. Só para você entender o que o pecado faz no leme do barco. O pecado entra como um crustado no calço do leme do barco da sua vida, da minha vida, da vida de quem está errando. E ele fica ali. Aí você vira tudo. Aí você fala, mas meu Deus, eu vivo, Deus, tá tudo virado, tá tudo encaminhado para ir certo. Aí Deus está olhando e fala assim, mas não está tudo isso. Você está achando que está virado.
Mas não está lá, tem um pecado incrustado nesse leme que não deixa virar tudo. Tira esse pecado daí para você ver o tanto que vai virar. Seu bobinho. Aí você vai lá e entende, entra na presença de Deus, começa a vir aqui nas sexta-feiras, nos dias das vigílias. Está sendo uma bênção. Eu nunca tive essa experiência, um modelo de vigília. Eu aprendi, eu nasci na Assembleia de Deus. Vigília para mim era vir na igreja, ajoelhar e ficar lá 4 horas orando, doía até o joelho. Minha mãe me dava uns cascudos, vai menino, vai menino. Eu falei, não, que essa vigília aqui é abençoada, fica um grupo de irmãos orando, cantando e adorando, e umas irmãs ministrando, e aquilo é uma bênção. E eu comecei a frequentar essa vigília, e eu fiquei mais macio, e Deus começou a falar comigo, e eu falo, isso tira falta de direção, tira pecado. Pecado é você estar frequentando, tirar o pecado é você estar frequentando a sua célula lá semanalmente, as palavras aqui, e está frequentando e está amolecendo o seu coração todos os dias, está participando dos trabalhos de Deus, porque vai eliminando, porque muita água limpa tira a água suja. E não adianta você se assustar, nós estamos sujeitos à água suja todos os dias. É no trabalho, é na escola, é na faculdade, é na rua, é no vizinho, é no condomínio. Todos os dias o nosso corpo, o velho Adão. E um dia eu vi o pastor Moisés Rodrigues, um grande amigo meu, pregar isso, ele falava assim, o velho Adão, Esdras, todos os dias quer nascer dentro da tua vida. Isso era numa aula, numa faculdade teológica, na ETAD, não sei quem conhece, só tinha homens de Deus, como aqui, só homens de Deus e mulheres de Deus, mas ele disse isso, aquilo causou um impacto, falou assim, é verdade. Todos os dias o velho Adão quer nascer na nossa vida. Todos os dias nós estamos sujeitos. E muita água limpa tira a água suja. Muito poder de Deus, muita convivência cristã, muita inspiração e transpiração divina nos elimina do erro. Glória ao nome de Jesus. Que nós tenhamos várias semanas como essas, inspiradas por Deus. Que nós tenhamos enxurradas de águas limpas que emanam de Deus para a nossa vida. Para que não aconteça o que aconteceu com Davi, crise de consciência, porque ele pecou, ele mexeu lá onde não precisava nem mexer, e criou uma situação para resolver o problema da cabeça dele, mas ele mal sabia que ele deveria ter feito diferente. Ó, Urias, vem cá, aconteceu assim, assim, assado, assado, vamos resolver isso aqui de uma maneira, ou seja, não, ele teve uma crise de consciência. Quantos de nós não temos crise de consciência? Porque às vezes erramos e cometemos erros que Deus não se agrada. Sabe aquela coisa que você fez que fica assim, ó, martelando? Não estava certo. Vai pensando um pouquinho aí. Vai lembrando. Eu quero, nesses 15 minutos que nós vamos ministrar, eu quero ministrar que sobre a sua vida, o poder de Deus, a graça de Deus, o Espírito de Deus sobre a sua vida, que você vai se livrar desta crise de consciência que está te impedindo a se aproximar mais de Deus. Essa crise de consciência é parte daquele calço que não deixa a sua vida caminhar para o lado que Deus quer que você caminhe. Mas nesta manhã, Deus está nos alertando e nós vamos limpar e vamos tirar todas as imperfeições do leme da nossa vida e nós vamos virar a nossa vida para o rumo certo, porque Deus quer que nós sejamos completamente, unicamente, plenamente abençoados, muito abençoados. Quando nós não temos crise de consciência, nós não cometemos erros humanos e falhas humanas para corrigir algo errado que nós fizemos. E a segunda crise foi uma crise de identidade. Crise de identidade. Manda matar Urias. Eu chamei de manda matar Urias. 2 Samuel 11, 14 e 15. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe, por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Urias não obedeceu, não entrou. Urias não entrou no projeto venenoso de Davi. Deus não permitiu. Vai lá, embebedou ele, deu uns presentinhos para ele. Vai na sua casa. Não, eu tenho um compromisso lá com Joabe. Vai para sua casa, Urias. Vai lá que sua mulher está te esperando. Não, rei, eu vou dormir aqui mesmo. Urias não entendia nada, né? Mas ele não sabia o que estava acontecendo. Ele tinha um compromisso lá com a guerra. Enfim, ele não foi para casa.
Diante disso, Davi perdeu a sua identidade. Venha cá, você imagine o coronel da polícia de São Paulo, aqui de Ribeirão Preto, o coronel comandante, olhar para o seu soldado e falar assim, olhar para o bandido e falar assim, vai lá e mata aquele soldado. Inverteu as condições. O coronel tinha que proteger o soldado. Mas ele falou, não, esse soldado tem que morrer. O bandido mata esse soldado. Porque ele sabe da corrupção que eu fiz. Mais ou menos isso. Inverteu a identidade. O rei tinha a responsabilidade de proteger os seus soldados. O rei tinha a responsabilidade de fazer com que a guerra seja vencida através dos seus soldados. Inverteu a identidade. Ele falou, agora mata esse cara. Joabe não entendeu nada. Olha, irmãos, é muito sério isso. Eu quero que você receba essa palavra com muita seriedade. Olha o que o pecado cria de consequência na nossa vida. Começa a criar coisas através desse erro que nós não imaginamos o quanto importante e o quanto aquilo vai impactar na nossa vida. Olha o que ele fez, ele inverteu os valores. Você imagina se Joabe não era um homem muito sábio. Joabe, por estar na posição que ele estava, ele era muito sábio e tinha uma compreensão muito grande do exercício da sua função, que era ali guerrear. Porque ele poderia ter pensado, esse rei está louco, o que ele está arrumando? O que ele está fazendo? Nós estamos aqui lutando e toda hora vem uma ordem querendo atrapalhar, sabe? Nunca o seu marido, a sua esposa chegou para você e falou assim, ó, você está errado nisso que você está falando. Nunca. Sabe quando você fala assim, você está errado? Para e pensa, porque como um homem e mulher de uma carne só, às vezes Deus está tocando no coração dela ou dele para te mostrar algo que você não está fazendo direito. Por quê? Porque às vezes você perde a identidade. Você fala, peraí, vamos pensar o que nós estamos fazendo. E Davi perdeu a identidade de rei naquele momento. Mata esse cara aí, mata ele. Põe ele lá na linha de fogo. Por quê? Porque ele tinha uma crise de consciência, que não deixava ele tomar a iniciativa de eliminar ele de outra forma, mas ele queria corrigir a situação dele de uma forma que ficasse aos olhos, ele imaginava, né, aos olhos de Deus e do homem, talvez aqui isso aqui fica meio enganado. Cuidado com as crises, porque o pecado, ele gera crise, e se nós não estivermos atentos, os nossos erros, a nossa falta de acertar o alvo, e eu não estou falando aqui só de pecado, que tem muitas consequências, porque pecado é pecado, e o pecadinho ou o pecadão, isso é tudo igual. A diferença são das consequências, de um pecado que gera uma consequência grande e um pecado que tem uma consequência menor. Mas cuidado com todos eles, porque a consequência de todos eles são consequências irreversíveis, às vezes, para a nossa vida. Pode gerar marcas profundas na nossa vida. Mesmo que Deus venha, perdoe, porque Deus é perdoador, e nós estamos à frente de um justo juiz, e Ele cura essas enfermidades, Ele cura essas transgressões da nossa vida. Mas mesmo que isso aconteça, a gente tem que tomar cuidado, porque a consequência de até chegarmos no processo de cura, ela talvez possa ser muito grande, e não vale a pena. Não vale a pena. Você acha que valeu a pena para Davi chegar naquele processo e chegar agora e falar o que fazer? Um homem que tinha que estar preocupado com o reinado dele, estar preocupado agora em resolver uma ação pessoal dele. Você acha que vale a pena? Não vale a pena. O que vale a pena é nós nos atentarmos para não errarmos o alvo. Pecado gera consequências, e às vezes consequência que nos marca pela vida toda. Mas nesta manhã eu convido você a colocar-se em pé, e eu quero que o Ministério de Louvor, eu peço que o Ministério de Louvor venha louvar a Deus com uma canção, enquanto nós estamos aqui em pés, e a canção adorando o nome de Jesus. Nós temos aí 5 a 9 minutos, a 10 minutos, para gerarmos um novo nascimento na nossa alma, gerarmos nos constrangermos a dizer: Senhor, me perdoa pelos meus erros, porque as consequências que eu estou vivendo hoje, às vezes, é causa de erros, e isso dói demais, e o Espírito Santo vai curar a nossa alma nesta manhã, e vai blindar a nossa vida nesta manhã.